E aí, pessoal, beleza? Mais uma aula aqui do Ficou Fácil. Aula hoje sobre parasitoses. Vê bem, nossa aula sobre parasitoses nós vamos trabalhar protozooses e verminoses. Protozooses, doenças causadas por protozoários, e verminoses, o ponto importante aí, doenças causadas por vermes platelmintos e nematelmintos. Então, nessa nossa videoaula hoje, vamos iniciar com as parasitoses protozooses, beleza? Para as protozooses, nós vamos começar com uma que é a amebíase. Vê bem, eu vou falar sobre a amebíase e a gente vai vamos traçar aqui um paralelo com a giardíase. Para várias provas que nós temos no Brasil, principalmente aí para a prova do Enem, fica de olho nas doenças veiculadas à água, beleza? Olha só. Amebíase. A amebíase é uma doença causada por um protozoário que tem pseudópodes como forma de locomoção. Ele entra naquele grupo sarcodíneo, tá? Então, um protozoário sarcodíneo, que apresenta pseudópodes, que ele, no seu ciclo de vida, esse parasito vai ser passado do homem para o homem. Ou seja, ao longo do ciclo, ele passa por apenas uma espécie. Quando isso acontece, nós estamos falando de um parasita monoxênico. Vamos pontuando isso aqui, ó. Parasita monoxênico, beleza? Por quê? Porque ao longo do seu ciclo de vida é do homem para o homem. Então, vamos começar da seguinte forma. No homem, esse parasita ele estará, a princípio, no intestino. Então, a princípio, é um parasita intestinal. Se é um parasita intestinal, a gente vai perceber que quando o homem defeca, ele vai eliminar fezes e as fezes dele estarão contaminadas com esse parasita. A forma desse parasita, quando o homem elimina as fezes, ele está na forma de cisto. O cisto representa uma forma de resistência desse protozoário. Então, olha só. O homem, fezes contaminadas. Se as fezes estão contaminadas, nós vamos encontrar nas fezes cistos. Quando ele defeca, imagine um local que não tem saneamento básico, que as condições são bem precárias. Então, quando ele defeca, imagine que essas fezes contaminam água. E essa água é utilizada para regar alimentos, hortaliças, vegetais. Então, dá uma olhada aqui, ó. As fezes contaminam água e alimentos na falta de saneamento. O homem faz a ingestão dessa água e alimentos contaminados. Ó, contaminados, dá uma olhada. E ao fazer a ingestão dessa água e alimentos contaminados com cistos do protozoário, esse cisto dentro do homem ele vai romper. Ele vai romper no intestino, aquele protozoário com pseudópodes, a gente vai observar isso lá no finalzinho da nossa aula em imagens. Como sempre eu vou fazer aquela síntese, tá? E a gente vai deduzir pontos importantes naturalmente aqui, certo? Então esse parasito, ele vai romper o cisto e ele vai entrar nas glândulas intestinais. Esse parasito ele vai levar a rupturas do epitélio das glândulas intestinais e, como consequência, nós vamos observar sangramentos. Então, cólicas abdominais, uma vez que o intestino é altamente inervado, e sangramento, uma vez que ele é vascularizado. Então, o resultado disso, o resultado dessa atividade do parasito é
sangramento, né, fezes sanguinolentas e cólicas abdominais. A ameba, ela vai se alimentar de hemácias, beleza? Então, olha só. Essa forma ameboide que estará no intestino é a forma, tá, do parasito fora do cisto. Então, tem a forma do cisto, tá? A forma encistada, e eu tenho a forma trofozoítica. Então, o homem faz a ingestão de água e alimentos contaminados com cistos. Gente, uma coisa bem simples, bem básica, se você observar. Primeiro, analisando o ciclo do homem para o homem. Não tem organismo intermediário. Então, estamos tratando de um parasita monoxênico. Observa daqui também, olhando para esse ciclo, percebe o seguinte. A contaminação é por água e alimentos. Se a contaminação se dá por água e alimentos, o homem defecou em locais inapropriados. Então, como formas de prevenção, nós temos aí doenças que estão relacionadas à contaminação de água e alimentos por fezes. Então, formas de prevenção, saneamento básico e higiene para com água e alimentos. Esse mesmo ciclo que nós estamos colocando para a amebíase, o ciclo da giardíase, ó. A giardíase, Giardia lambert, que é aquele protozoário octaflagelado, esse protozoário aqui, tá? Amebíase pseudópode, giardíase, Giardia lambert, entamoeba stolite, é o nome do parasita que causa amebíase. Giardia lambert é o nome do parasita que causa giardíase. Então, os dois, tá, apresentam ciclos bem semelhantes. Como os ciclos são muito semelhantes, as formas de transmissão e prevenção continuam sendo as mesmas, beleza? Na sequência, a gente passa ainda para doenças causadas por protozoários, um caso extremamente importante que é doença de Chagas, muito comum, tem aqueles pontos que todo mundo sabe, tá? Mas que nós vamos fazer abordagem de alguns outros aspectos aqui, beleza? Vamos para a próxima, olha só. Doença de Chagas. Primeiro, você estudou lá no ensino fundamental, no colégio, e você provavelmente fez alguma atividade onde o professor pediu para você falar sobre a doença de Chagas. E eu acredito que a primeira coisa que vem em sua mente é o barbeiro como agente transmissor da doença de Chagas. E, gente, presta bem atenção para isso. Se eu tenho o homem e barbeiro, dois organismos onde o protozoário, presta bem atenção para isso. Quem causa o sintoma da doença não é o barbeiro transmite o protozoário. Então o protozoário estará entre o homem e o barbeiro usando o ciclo de uma forma bem objetiva. O barbeiro não causa o sintoma da doença, o barbeiro transmite o parasita causador do sintoma da doença. Quem é o parasita? É o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o protozoário, que é quem causa os sintomas da doença. Se o protozoário causa os sintomas da doença, o protozoário é o agente etiológico, beleza? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Doença de Chagas, parasita heteroxênico. Vê que o parasita aqui é monoxênico, passa por apenas uma espécie em todo o seu ciclo. Quando ele passa por mais de uma espécie no seu ciclo, falamos de um parasita heteroxênico. Então, vê só. Eu tenho aí o homem e o barbeiro. Vamos dar uma olhada no ciclo. Olha só.
Antes disso, o agente etiológico, tá? E o vetor. Vamos colocar isso aqui. Agente etiológico. Agente etiológico é quem causa os sintomas da doença. Não é o barbeiro. Quem é que causa os sintomas da doença? É o protozoário. Como é o nome do protozoário? Trypanosoma cruzi. Agente etiológico. O vetor é o barbeiro, popularmente conhecido, o seu nome científico é o Triatoma infestans. Tem outras espécies como Panstrógilos megistus, Rhodinus prolixus, mas o Triatoma infestans é o principal transmissor dessa doença. Vê bem, gente, como é que acontece a transmissão dessa doença. Primeiro vamos começar aí com o Triatoma infestans, que é o barbeiro. As fêmeas desse inseto, muito cuidado. Vê só, nós estamos falando em inseto, não é mosquito. São coisas diferentes. Ele é um artrópode pertencente à classe insecta. Dentro dos insetos nós temos vários grupos. Nós temos aqui o barbeiro, tá? Que está dentro da classe insecta. Ele não é mosquito. Muito cuidado com isso. O que é que vai acontecer aqui? A fêmea, que é hematófaga, ela se alimenta de sangue, ela vai picar pessoas. Normalmente isso acontece durante a noite. Pessoas que vivem em locais mais carentes, aquelas casas de pau a pique, aquelas casas de barro, aquelas casas de madeira, o pessoal que vive nessas regiões, o barbeiro ele faz ninho nessas construções. E a pessoa dormindo à noite, cobre o corpo e o rosto fica descoberto. A fêmea chega no local, pica, libera uma enzima analgésica e anticoagulante e ela vai sugando o sangue da pessoa. Até aí não houve transmissão do protozoário. Depois que ela faz isso, a fêmea defeca no local. E ao defecar no local, nas fezes do barbeiro, da fêmea, que é hematófaga, reforçando a ideia, quando defeca no local, o parasito ele vai estar ali junto às fezes. Quando passa o efeito da enzima, que tem uma atividade analgésica e anticoagulante, naturalmente é um reflexo, você vai coçar no local. E ao coçar no local, você introduz as fezes do barbeiro, que vão atravessar a epiderme, a derme, que é um tecido conjuntivo altamente vascularizado, o parasita vai entrar em contato. Ao cair na corrente sanguínea, o parasito vai estar na forma flagelada, tratando-se aqui de um parasita flagelado como a giardia. Então, o que é que acontece? Você coçou no local, o parasita vai entrar na corrente sanguínea e vai pelo flagelo, pela corrente sanguínea, podendo se instalar em alguns órgãos. Normalmente, o aluno fala que ele vai se instalar no coração, muito comum. Inclusive, eu trago uma imagem de um coração do paciente chagásico, tá? Mas a gente vai perceber que não é apenas no coração. Então, ele pode passar para coração, pode passar para o trato digestório, por exemplo, ele pode se instalar nas fibras, na musculatura lisa do esôfago, pode se instalar no intestino, pode se instalar no fígado, no baço. Então a gente vai ter, por exemplo, se ele se instala no coração, em um número reduzido de pacientes, ele pode causar megalocardia. Veja, a doença tem dois momentos. Uma fase aguda, que é aqueles momentos pós-infecção, onde o paciente vai ter um estado febril, típico de uma infecção, tá? E muitas vezes o paciente vai passar muitos anos sem saber que tem aquela doença, pode acontecer. Então, o paciente tem aquela fase aguda e na fase crônica podem aparecer os sinais, como, por exemplo, inchaço do coração, que é a megalocardia,
uma hipertrofia do esôfago, que é o megaesôfago, hepatoesplenomegalia, que é o fígado e o baço aumentados, e megacólon, que é o aumento das alças intestinais, do aumento do cólon intestinal. Então, não restringe a doença apenas ao coração, podendo atacar outras estruturas, ok? No coração, normalmente, quando leva a destruição das fibras cardíacas, isso acontece ali naquela parte do feixe de Rees, como a gente viu, lembrem lá da aula de histologia e de fisiologia do sistema cardiovascular. Nós vimos a ideia do coração como órgão autoestimulável e das fibras que conduzem o impulso nervoso. Nó sinoatrial, átrio ventricular, feixe de Rees, que é onde normalmente acontece ao nível dos ventrículos. O ataque aí do parasita ocorre ao nível ventricular. Quando o barbeiro pica, no local onde o barbeiro picou, você vai perceber uma feridazinha meio endurecida, tá? Que é aquele chagoma. Eventualmente, em alguns casos, o parasita pode entrar pela conjuntiva do olho e vai ter um edema aí no local onde o parasita entrou. Mas, vamos colocando isso aqui, o barbeiro, o triatoma em festas, a fêmea do barbeiro pica o homem, suga o sangue e defeca no local. Então vamos colocando isso aqui. Quando pica no local, fezes do barbeiro, ó. Coçou no local, o parasita vai entrar em contato com a corrente sanguínea e vai adquirir a sua forma flagelada. Quando ele está na sua forma flagelada, ele tem um flagelo mastigo. Mastigo significa chicote, por isso que ele está no grupo mastigófora, que tem chicote, que tem flagelo. Então, é um protozoário mastigófora, porque tem flagelo. Então, tem a forma mastigota. Ó, mastigota, que tem flagelo. Isso durante o momento em que ele está na corrente sanguínea. Ok? Então, enquanto ele está na corrente sanguínea, ele está na sua forma flagelada. E aí ele pode atacar órgãos como coração, esôfago, fígado, baço e intestino. Então, dá uma olhada aqui, ó. Megalocardia, aumento do coração. Mega, esôfago, aumento do esôfago. Megacólon, aumento do intestino. E hepato, fígado. Espleno, baço. Megalia, aumento. Aumento do fígado e do baço. E aí, enquanto ele está nessas estruturas, ele está na sua forma amastigota. Amastigota sem flagelo. Quando ele para dentro dos órgãos, nas fibras dos órgãos, ele adquire a sua forma amastigota. Mastigota é com flagelo, no sangue. Quando ele sai do sangue, ele vai para a sua forma amastigota. Se ele voltar para a corrente sanguínea, vai para a sua forma mastigota. E aí o barbeiro picando o homem que apresenta o parasita na corrente sanguínea, ele estará sugando esse parasita, podendo transmitir para outras pessoas. Vamos mais uma vez usar aqui um raciocínio bem lógico. Pense comigo. O barbeiro
é o vetor. Então eu tenho que combater o vetor para evitar que essa doença seja propagada. Forma de combater: melhoria das habitações, uso de inseticida, uso de mosqueteiros em locais mais pobres, mais carentes, ok? Então, temos aqui uma maneira bem simples do que é que a gente tem que lembrar dessa parasitose. Quem é o agente etiológico? É quem causa o sintoma da doença. Quem causa o sintoma da doença? O protozoário flagelado. Se ele é flagelado, ele é mastigota. Mastigota. Quem transmite é o barbeiro, Triatoma infestans. Onde é que ele está? No intestino do barbeiro. Então, no trato digestório. Quando o barbeiro pica, suga o sangue, defeca no local, colocando aí o parasito. Ao coçar, você empurra ativamente para dentro do seu organismo, ele entra na corrente sanguínea na forma mastigota. E pode atacar órgãos. Esqueça aquela ideia que é só coração. Não é só coração. Coração, esôfago, fígado, baço e intestino. Beleza? Então, temos aqui. Prevenção, a principal maneira de prevenção é combater o barbeiro. Beleza? Então, de uma maneira bem prática, nós já temos uma ideia aqui de protozooses. Quais delas? Nós temos amebíase, giardíase, que tem um ciclo muito parecido, doença de Chagas. Vamos para o nosso próximo caso. Eu vou fazer aqui para vocês um ciclo que é de extrema importância, que é o ciclo da malária. E depois eu vou colocar algumas imagens para você observar algumas outras protozooses. Beleza? Vamos para o ciclo da malária. Gente, a malária, seguinte, presta muita atenção para isso. Nós temos aí uma coisa bem curiosa com relação à malária. Em algumas doenças, a gente vai observar a presença de um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Na grande maioria das doenças, quando há dois organismos, claro, quando nós temos dois organismos, nós temos um parasita heteroxênico, nós temos aí um parasita heteroxênico, beleza? E aí, gente, muita atenção para isso que eu vou colocar agora. Isso é muito comum em questões. Hospedeiro definitivo. Hospedeiro definitivo. Normalmente, o homem atua como hospedeiro definitivo na grande maioria das doenças. Para malária e toxoplasmose, fica de olho nisso. A gente vai ver depois em verminose uma outra condição, mas aqui nas protozooses, malária e toxoplasmose, também, assim, nós estamos trabalhando nessas duas, o homem atuará como hospedeiro intermediário. Por que que o homem atuará como hospedeiro intermediário? Porque dentro do homem, o parasita, que é um protozoário apicomplexa, a gente vai perceber por que isso. Isso acontece porque ele não tem organoides locomotores. Se você fizer um retrospecto bem rápido, a amebíase, qual era a estrutura locomotora da ameba? A ameba se movimenta por pseudópodes. Qual era a estrutura locomotora da giardia? Flagelos. Qual é a estrutura locomotora do Trypanosoma cruzi? É o flagelo também. No caso do causador da malária, ele não apresenta estrutura locomotora, assim como o da toxoplasmose também. Entrando num grupo de protozoários apicomplexa, antigamente chamavam de esporozoa, mas esporozoa é uma denominação muito ampla, da ideia de esporo, e aí você vai encontrar outros organismos que também formam esporos. E aí o ideal é você colocar esse organismo num grupo chamado apicomplexa. Então vamos lá.
Dentro do homem, esse protozoário irá se reproduzir de maneira assexuada. Se dentro do homem esse protozoário se reproduz de maneira assexuada, o homem é caracterizado como hospedeiro intermediário. O mosquito transmissor da malária, o mosquito Anopheles, ele é caracterizado como hospedeiro definitivo. Porque o mosquito Anopheles, dentro do mosquito Anopheles, esse parasita irá se reproduzir de maneira sexuada. Então, vamos lá, colocando alguns pontos aqui. Olha lá, vamos lembrar? Agente etiológico. Quem é o agente etiológico? É quem causa o sintoma da doença. E quem causa o sintoma da doença é o protozoário. Protozoário apicomplexa. Vamos ver aqui, ó. Nós temos basicamente aqui, ó, 3 espécies: Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium falciparum, tá? Causadores aí da malária. Plasmodium vivax, malária e falciparum. São os agentes etiológicos, certo? Agentes etiológicos. A gente tem um caso aqui que é chamado de, no Plasmodium vivax, febre terçã benigna. Vamos ver o que é isso. A febre terçã benigna. Para o Plasmodium malariae, nós temos a febre quartã benigna. E para o Plasmodium falciparum, nós temos a febre terçã maligna. Primeiro, vamos fazer a diferença entre febre terçã e quartã. Olha só. Febre terçã, pense comigo. Imagine que o mosquito picou o homem, o parasita entrou na corrente sanguínea e num determinado momento o parasita vai atacar as hemácias. Lembrem que as hemácias em mamíferos são células anucleadas. Então, quando o parasito chega até a hemácia, ele levará à ruptura das hemácias. Ele irá se reproduzir de maneira assexuada. Vê bem, o protozoário estará se reproduzindo de maneira assexuada no interior das hemácias. Quando isso acontece, essa ruptura, isso vai causar febre. A ruptura das hemácias levará à febre. Normalmente, isso acontece, olha só, 24 horas, 48 horas passados da infecção, 24, 48. Após 48 horas eu tenho o terceiro dia. Após 48 horas eu tenho o terceiro dia. Então eu chamo isso de febre terçã. Beleza? Febre terçã. É naturalmente uma doença que atinge muitas pessoas, tem seus infortúnios, seus incômodos, mas não é a forma mais grave. Dá uma olhada aqui. O Plasmodium malariae, o que é que vai acontecer? 24, 48, 72 horas. Após 72 horas eu tenho o quarto dia. Febre quartã benigna. A mesma ideia. Após 72 horas eu tenho o quarto dia. Veja que no primeiro caso após 48 horas, aqui após 72 horas. Eu teria a ruptura das hemácias. E quando as hemácias rompem, isso tem como sintoma a febre. E lembre que a febre é um mecanismo para avisar que algo está errado dentro de você. Beleza? Então, vê só. Nós temos a febre terçã e a febre quartã. E num terceiro caso,
no Plasmodium falciparum, nós temos aí, ó, o que é que acontece? O mosquito pica introduz essa espécie, que é o Plasmodium falciparum, e ele fará basicamente a mesma coisa, ó, 24 horas, 48 horas. Após 48 horas, vem os acessos de febre por conta da ruptura das hemácias. E aí, por que ela é chamada de febre terçã maligna? Porque essa espécie, em especial, ela vai liberar toxinas que são muito mais agressivas no corpo humano, tornando os sintomas da doença bem mais severos. Beleza? Então, nós temos aí, o mosquito pica o homem, introduz na corrente sanguínea uma das formas do parasita. De acordo com o momento em que houve a ruptura das hemácias, nós podemos caracterizar em febre terçã ou quartã, e de acordo com a toxina, benigna e maligna para a terçã. Beleza? Veja, combater o mosquito anófilis. O agente transmissor aí, o vetor, é o mosquito anófilis. Detalhe, dentro do mosquito, o parasita irá se reproduzir de maneira sexuada. Então, o mosquito anófilis é o hospedeiro definitivo. O mosquito anófilis é o hospedeiro definitivo. Presta bem atenção, ó. Fica ligado nisso, ó. Hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, mosquito anófilis. Hospedeiro definitivo, mosquito anófilis. Porque dentro, deixa eu colocar aqui SP, né? A espécie aí do gênero Anopheles, certo? Dentro desse mosquito, a reprodução ocorre de maneira sexuada. Sexuada, definitivo. No homem, hospedeiro intermediário, a reprodução ocorre de maneira assexuada no fígado e no interior das hemácias. Então a gente vai ver isso em imagens, tá? Lá no finalzinho eu vou rever isso com vocês. Quando o mosquito pica o homem, ele introduz uma forma, certo? Que é o esporozoito na corrente sanguínea. Ele é chamado esporozoo, como eu falei para vocês. Ele pode atacar o fígado. Depois de atacar o fígado, ele vai se transformar numa forma chamada merozoito, que se reproduz no interior da hemácia. A forma de merozoito, com reprodução assexuada dentro do homem, daí caracterizá-lo como hospedeiro intermediário, tá? Vai liberar algumas novas formas chamadas gametócitos. Então ficarão gametócitos circulando na corrente sanguínea, além dos merozoítos. Alguns merozoítos viram gametócitos. Quando o mosquito pica o homem, ele suga os gametócitos. E esses gametócitos, dentro do estômago do mosquito, gametócito, vai virar o quê? Gameta. Algumas enzimas do trato digestório do mosquito fazem com que os gametócitos virem gametas. Peraí, se tem gametas dentro do trato digestório do mosquito, eles vão se encontrar. A junção de gametas caracteriza a fecundação, típica da reprodução sexuada. Então o mosquito aí atuará como hospedeiro definitivo e o homem atuará como hospedeiro intermediário. Forma de combate: forma de prevenção, combater o mosquito anófilis, beleza? A toxoplasmose, como eu disse, ó, dá uma olhada, presta muita atenção, ela vai seguir um padrão parecido. A toxoplasmose, que é transmitida por fezes de cães e gatos, certo? Principalmente gatos, você vai observar aí, é muito relacionado aí, o pessoal coloca muito dizendo que é transmitido por gatos, no caso da toxoplasmose, onde, na verdade, nós temos aí a ingestão de alimentos contaminados como vegetais, tem uma incidência muito maior na transmissão da doença do que o contato com gatos em si, beleza? Então, gente, algumas outras protozooses, como por exemplo as leishmanioses, tá? Eu vou mostrar para vocês agora em imagens. Então fica de olho na tela para que a gente possa observar isso aí. Parasitose, olha lá, protozooses. Então nós temos aí, ó, amebíase, olha aí, gente, tá muito bacana essa imagem, certo?
nós temos aí, ó, a ingestão do cisto, número 1, certo? O cisto, ele vai eclodir dentro do intestino, o número 2, ó, dá uma olhada ali, e da eclosão vai sair o 3, que é a ameba. Olha lá, os pseudópodes, número 3, estarão no intestino. Você vai perceber que também podem ser encontrados cistos em outros órgãos, como eu falei, como, por exemplo, fígado, pulmão, no cérebro. Eu disse no momento inicial que é essencialmente no intestino, mas também podemos encontrar em outros locais aí, como a imagem está mostrando. Beleza? Percebam aí que é do homem para o homem, evidenciando aí um parasita monoxênico, certo? Doença de Chagas, o Triatoma infestans, olha aí o barbeiro, tá? Nós temos, olha só na imagem, nós temos aí, ó. Quando o barbeiro pica o homem, tá lá o número 1, certo? Ele vai picar o homem, vai sugar o sangue do homem, vai defecar no local. Você vai perceber, olha lá o número 2, essa formazinha flagelada estará na corrente sanguínea e poderá atacar alguns órgãos e encistar, formar cistos nos órgãos, como você observa em 3 na musculatura. Então, o que é que a gente viu? O que é que o parasita da doença de Chagas pode atacar? Esôfago, coração, fígado, baço e intestino. Quando ele está na corrente sanguínea, ele estará na forma mastigota, na forma flagelada. Seguindo ali o número 4, aí volta lá, ó, volta para a imagem, onde você percebe o parasita, ele, na forma flagelada, poderá, se o barbeiro picar o homem, sugar o sangue e adquirir essa forma. Imagine que o barbeiro não estava contaminado. Se o barbeiro não estava contaminado e ele pica o homem, ele vai sugar o parasita. Beleza? Dá uma olhadinha, ó, próximo, assim, aí só para fechar, né, gente? A prevenção, todas as formas de combater a proliferação do barbeiro, do Triatoma infestans. Olha aí o coração de um paciente chagásico, ele dá uma olhada aí, ó, o aumento absurdo, significativo, por conta da destruição das fibras cardíacas, principalmente ali ao nível do feixe de His, que nós trabalhamos na aula de histologia do músculo cardíaco. Olha aí a imagem do parasita flagelado, o tripanosoma. Muito bonita essa imagem, tá? Nós temos aí, ó, olha aí, se o parasita entrar pela conjuntiva do olho, sinal de Romagnat, que não é muito comum, mas pode acontecer. Se for em outras partes, a ferida no local é chamada de chagoma, beleza? Leishmania chagásia, leishmaniose, olha só. Nós temos aí, gente, a leishmaniose, muito comum você observar falando sobre leishmaniose associando a cães. Pode atacar naturalmente o homem e nesse caso aí você observa uma criança com o ventre aumentado, certo? Atacando aí as vísceras, é a chamada leishmaniose chagásica, ou melhor, leishmaniose visceral. Leishmania chagási é o agente etiológico, é o protozoário flagelado que pode atacar fígado e baço, causando hepatoesplenomegalia. Trata-se de um parasita heteroxênico transmitido aí pelo, olha aí, pode atacar cães também, transmitido pelo mosquito, ó, lutzomia, beleza? Lutzomia é o mosquito transmissor. E a Leishmania brasiliense, olha, você observa aí a manifestação, a Leishmania brasiliense é a cutânea e a Chagási é a visceral, certo? Esse mosquito, só voltando um pouquinho, é o chamado mosquito palha ou birigui, transmissor das leishmanioses, beleza? Então isso aí não causa lesões muito agressivas na pele. Mais uma que eu não coloquei aí, dá uma olhadinha, tricomoníase, gente. Essa tricomoníase, ela causa, ó, a doença é a tricomoníase, é causada pelo Trichomonas vaginalis. É um parasita monoxênico, normalmente ele é transmitido por objetos contaminados, como por exemplo toalhas, lençóis, certo? Toalhas e lençóis é muito comum a transmissão, muito comum mesmo. Esse parasita ataca na grande maioria dos casos, as mulheres, causando uma leucorreia, corrimento vaginal, prurido,
Como ataca apenas o indivíduo da espécie humana, não tendo aí um vetor, nós temos um parasita monoxênico. Então, hábitos de higiene, eles entram como forma preventiva dessa doença. Para a malária, olha aí, nós temos o vetor, que é o mosquito, o hospedeiro humano inicial. O que é que o hospedeiro humano ele é, gente? Definitivo ou intermediário? Vamos lembrar? No homem ocorre a reprodução assexuada. Então, o homem é hospedeiro intermediário, ok? Veja que a mulher também pode passar pela barreira placentária para a criança, pode atacar o fígado, como eu disse para vocês, assim como as hemácias. E aí, quando ataca as hemácias, o parasita irá se reproduzir de maneira assexuada no interior das hemácias, liberando merozoítos. Esses merozoítos são sugados pelo vetor, olha ali, segundo vetor, que é o mosquito, e dentro do mosquito ele se reproduzirá de forma sexuada, fazendo do mosquito um hospedeiro definitivo. E a toxoplasmose, olha aí, eu coloquei a imagem do gatinho aí, né? Como o pessoal normalmente diz que os gatos são os grandes transmissores da toxoplasmose. Na verdade, alimentos contaminados, vegetais contaminados, alface contaminado por cistos do parasita, é que é uma grande via de transmissão dessa doença. O gato, ele atuará aí como hospedeiro definitivo, certo? Quando ele defeca, libera cistos que podem contaminar o solo, contaminar alimentos. E aí uma coisa bem curiosa, quando o rato adquire esse parasita, o parasita ele pode atacar o sistema nervoso e o rato ele perde meio que a noção de perigo, se tornando assim uma presa fácil para outros gatos e aí a doença se propaga com grande facilidade. Na espécie humana, a toxoplasmose pode causar problemas, inclusive problemas relacionados ao globo ocular, podendo levar à cegueira. Beleza? Então, uma forma de prevenção aí, naturalmente, é a higiene para com alimentos, tá? Não vamos colocar nenhuma forma de prevenção aí relacionada aos animais, né? Uma vez que a gente não sabe se os gatinhos aí estão contaminados, ok? E aí, gente, na sequência nós vamos passar para o nosso próximo grupo de doenças, que são ainda parasitoses, porém agora com as verminoses. Então vou dar uma geral aqui em doenças causadas por platelmintos e por nematelmintos, trazendo as principais delas, beleza? Vamos lá. E aí, gente, vamos continuar, né? Com as verminoses, doenças causadas por platelmintos. Começando aí com as verminoses platelmintos. Esquistossomose. Vê bem, para a gente relembrar alguns aspectos bem básicos, olha só. Nós temos aí, nas doenças causadas por platelmintos, pensando nos platelmintos, filoplatelminte. Para o filoplatelminte, o que é que nós temos? Nós dividimos o filo em classes. Filoplatelminte é dividido nas classes turbelária, trematoda e cestoda. Turbelária, nós temos apenas as planárias. Trematoda, nós temos o cistosoma, por exemplo. Cistosoma mansoni que causa a esquistossomose. E na classe cestoda, nós temos aí, que é muito importante, as tênias. Então, atenção, vem comigo, olha para cá. Esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água, causada, o agente etiológico, quem causa os sintomas da doença é um verme, platelminto, trematódio, pertence à classe trematoda, certo? Chamado cistosoma mansoni.
O hospedeiro definitivo é o homem, porque no homem esse parasita irá se reproduzir de maneira sexuada. E o hospedeiro intermediário é o caramujo da espécie Bionfalaria glabrata. É muito comum você ouvir falar no planorbídeo, tá? Então, o caramujo Bionfalaria glabrata. Presta bem atenção para isso. Vamos evidenciar aqui o ciclo. Esse parasita, ele vai se reproduzir dentro do homem de maneira sexuada, daí o homem ser o hospedeiro definitivo, e a reprodução ocorre nos vasos do sistema porta-hepático, aqueles vasos ligados ao fígado. E a reprodução nesse local faz com que haja a obstrução dos vasos linfáticos dessa região. Como consequência, nós temos a retenção de líquido aí no abdômen, levando àquela ascite, aquele inchaço abdominal. Por isso, o nome da doença é barriga d'água. Então, no homem, nos vasos do sistema porta-hepático, tá? Esse parasita irá se reproduzir. Ele é um verme que apresenta dimorfismo sexual. Sendo o macho mais ou menos com esse formato, ele é mais alargado do que a fêmea, certo? Ele tem uma abertura no interior, que é o chamado canal ginecóforo. Canal ginecóforo é onde a fêmea vai entrar. A fêmea ela tem um corpo mais fininho, tá? Então a fêmea entra nesse canal ginecóforo e se reproduz de maneira sexuada, liberando ovos. Esses ovos, percebe, só evidenciando um conceito aqui. Como o macho é diferente da fêmea, nós temos o que chamamos de dimorfismo sexual. Então, ocorre a reprodução sexuada dentro do homem, liberação de ovos, os ovos entram em contato com as fezes. Imagine que o homem defeca em locais como, por exemplo, lagoas. Tá? Então é muito comum chamar lagoa de coceira o local que está contaminado com esse parasita. Vamos entender por quê. Então o homem estava contaminado, defecou no local. Quando ele defeca, ele libera ovos do verme. Dos ovos do verme eclode uma larva. Essa larva é uma larva ciliada. Essa larva ciliada, ela é chamada de miracídio. É muito importante isso, gente. Essa larva miracídio é uma larva ciliada, fica ligado nisso. Essa larva miracídio é quem entra no caramujo, olha só. O caramujo é o hospedeiro intermediário. Dentro do caramujo ocorre reprodução assexuada, por isso que ele é hospedeiro intermediário. E sai uma outra larva, ocorre uma modificação, muito cuidado, entra no caramujo miracídio e sai do caramujo a cercária. A cercária é uma larva que tem uma cauda bifurcada. Mais ou menos assim, tá?
E essa larva produz enzimas. E essas enzimas irão perfurar a pele. No local onde a larva entra, onde há a perfuração da pele, causa-se uma coceira, um prurido ali local. Por isso que é chamado de lagoa de coceira. Veja bem, o homem defecou ali na água saíram os ovos, dos ovos eclodiram as larvas, miracídios. Os miracídios entraram no caramujo, se reproduziram assexuadamente, saíram as cercárias, isso tudo naquela lagoa, tá? E aí, essa larva cercária, caso você esteja tomando banho naquele local, ela pode penetrar ativamente pela sua pele, causando coceira no local, certo? Da larva cercária só irá entrar essa parte anterior, que é chamada de esquistossômulo. O esquistossômulo, que é essa parte anterior, ou os esquistossomos, serão vários, irão entrar na pele, tá? Causando aí a doença, esquistossomose. Ele cai na corrente sanguínea e ele fecha o ciclo. E aí vai para o sistema porta hepático, cresce, se reproduz sexuadamente, tá? Produz ovos, os ovos, vão sair da corrente sanguínea, entrar no intestino e atingir as fezes, fechando assim o ciclo. Quais seriam as formas de prevenção dessa doença? Primeiro, você evitar locais como lagoas que você não conhece a procedência, podem estar contaminadas. Veja, se há fezes em locais inapropriados, a gente vai partir do princípio que é necessário que se tenha saneamento básico, considerando que o indivíduo defecou naquele local porque não tinha um local ideal para ele fazer suas necessidades, ok? Então, temos aí a doença que leva a esse inchaço abdominal, doença extremamente grave, pode atacar o fígado, podendo levar o paciente a óbito. Então, temos aí o primeiro caso, esquistossomose ou barriga d'água, doenças causadas por plateumintos, vermes achatados. Vamos para o próximo caso, tá? E aí, gente, continuando com as doenças causadas por plateumintos, nós temos agora o caso da teníase e da cisticercose, que são duas doenças causadas pelo mesmo organismo, porém em fases diferentes do ciclo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, olha só. Teníase. Vê bem, nós temos aí duas espécies de tênia, que são tênia solium e tênia saginata. Tênia solium é a tênia do porco. Tênia saginata é a tênia do boi. Tênia solium é a do porco. Tênia saginata é a do boi. A tênia solium, que é a do porco, é transmitida essencialmente por carne contaminada, no caso da teníase. Daqui a pouco eu vou falar na cisticercose. Então a gente vai começar com teníase, observando os mesmos parâmetros basicamente. Vê bem. Agente etiológico é quem causa os sintomas da doença. Hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro que hospeda, é meio redundante, né? Que hospeda o parasito no momento em que ele se reproduz de maneira sexuada. E o hospedeiro intermediário é aquele que recebe parasita no momento em que ele se reproduz de maneira assexuada. Então, ou mesmo recebendo parasita, mesmo que ele não se reproduza, mas que ele passe por aquele organismo em determinado momento do ciclo, sem que ele realize reprodução sexuada. Então, para ser definitivo, reprodução sexuada. Para ser intermediário, ou reprodução assexuada, ou como parte do ciclo, sem que haja reprodução. Então, nós temos aí, ó, o agente etiológico da teníase é a tênia solium, que é a do porco. Hospedeiro definitivo. No caso da teníase, o homem atua como hospedeiro definitivo.
porco atuará como hospedeiro intermediário. Para a gente entender isso, é interessante que você perceba um conceito básico, tá? Vê bem, o verme ele tem o ovo, a larva e o verme adulto. Isso faz parte da progressão do desenvolvimento do verme. Acompanha comigo. Olha só. Ovo, larva, verme adulto. Por exemplo, se você faz a ingestão do ovo do verme, dentro de você, o ovo dará origem a uma larva. Se você faz a ingestão da larva, dentro de você essa larva crescerá e formará um verme adulto. Você vai ver como isso é importante para a compreensão da teníase, diferenciando-a da cisticercose. Então fique com essa ideia aí, ovo, larva, verme adulto, beleza? Vamos começar aqui com o ciclo da teníase. Como é que vai começar? Olha. Dentro do homem há uma tênia. A tênia sólium, ela tem os ganchos e umas ventosas. Temos os proglótides, certo? Solitária é um verme que fica sozinho no organismo. Em cada segmento corporal, aqui ó, eu tenho um sistema reprodutor masculino e um feminino, onde o verme faz autofecundação, certo? Caracterizando naturalmente uma reprodução sexuada, uma vez que ele produz gametas, tá? Então, dentro do homem tem uma tênia. Se dentro do homem tem uma tênia adulta no intestino, ele tem um verme adulto, ele tem a teníase. Se ele tem uma tênia dentro dele, ele tem a teníase. Porém, para que ele tenha a tênia, ele ingeriu a larva. A larva é chamada cisticerco. Vê só, se você ingere o cisticerco, que é a larva vai chegar ao intestino, crescer formando uma tênia adulta. A doença que você terá é a teníase. Ingerir o cisticerco, você vai ter uma tênia no intestino, teníase. Porém, para você ter a cisticercose, você tem que ingerir o ovo. Muito cuidado para não achar que ingerir o cisticerco causa cisticercose. Não. Ingerir o cisticerco causa teníase. Ingerir o ovo causa cisticercose. Beleza? Então, olha só. O homem tem uma tênia dentro de si. A tênia se reproduz sexuadamente no intestino, liberando proglótides gravídicos cheios de ovos. Quando o homem defeca, segmentos do verme serão eliminados com as fezes. Fezes com ovos do verme. Dentro de cada ovo, você vai ter aí um embrião, certo? Esse embrião, ele vai evoluir para uma larva. Então, vê bem. As fezes podem contaminar o solo, água e alimentos. E o porco, ao se alimentar daquele alimento que está no solo, ele pode ingerir o ovo. Espera aí, ó. O porco, ao se alimentar no solo, ele vai estar ingerindo o ovo. Se o porco ingere os ovos do verme, quando ele fizer a ingestão, ele vai passar pela boca, faringe, o porco, boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. No intestino, esse ovo vai perfurar a parede intestinal
e vai cair na corrente sanguínea. A larva resultante desse ovo, na corrente sanguínea, pode atacar o músculo do animal. A larva na musculatura, como é o nome da larva? Cisticerco. O porco ingeriu o ovo virou larva dentro da musculatura. Então, quando você abate o animal, você mata o porco, colocando aqui, ó, larva na musculatura. O ovo vira larva dentro da musculatura. Quando você abate o animal, que você tira a carne do animal, se você faz a ingestão dessa carne mal passada, certo? A larva é o cisticerco, você estará ingerindo o cisticerco. Se você está ingerindo a larva dentro de você, ó, boca, faringe, esôfago, estômago, a larva já é maiorzinha, ela não vai furar a parede intestinal, ficando no intestino. Então essa larva no intestino crescerá. Olha só, homem ingere carne contaminada com a larva vai passar a boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, e no intestino essa larva crescerá e formará um verme adulto que é a tênia. Então, para o homem ter teníase, ele tem que fazer a ingestão da larva, que é o cisticerco. E isso se dá com carne de porco mal passada, contaminada com o verme. Se o homem faz a ingestão, olha para cá, de alimentos contaminados com os ovos do verme, o homem estará fazendo o papel do porco. Ao receber o ovo vai cair no trato digestório, fura a parede intestinal, podendo passar para a musculatura ou para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, ela pode causar a neurocisticercose, levando a graves lesões do encéfalo, podendo comprometer várias atividades básicas, como, por exemplo, caminhar, sentir paladar, olfato, então, levar a desmaios, certo? Então, gente, para o homem ter cisticercose, ele ingere o ovo. Para ele ter a teníase, ele ingere o cisticerco. No caso das duas doenças, teníase, evitar se alimentar com carne de porco mal passada. Na cisticercose, vem de hábitos de higiene para com água e alimentos, lavar as mãos, tá? São formas de prevenção para essa doença. Lembra, tênia solium porco, tênia saginata boi. Beleza? Muito importante aí. Então temos aqui, ó, esquistossomose, teníase e cisticercose, como principais doenças causadas por platelmintos, tá? Vamos avançar com as doenças causadas por nematóides e no final, mais uma vez, eu faço um apanhado com aquelas imagens com todas as principais doenças, beleza? Vamos lá. Então vamos para as doenças causadas por nematelmintos. Vê bem, tem duas doenças aqui causadas por nematelmintos que elas merecem uma atenção especial. São elas a ascaridíase e a ancilostomose. Tem outras que nós vamos trabalhar também aqui. Mas esses dois ciclos, eles são de extrema importância. O ciclo da ascaridíase e da ancilostomose. Vê bem, tem muitos pontos aí comuns entre as duas doenças. Vamos começar com a ascaridíase. A ascaridíase, nós temos aí um parasita monoxênico. Vê que o caso anterior, os casos anteriores eram heteroxênicos, tinha dois organismos aí no ciclo. Nós temos aqui um parasita monoxênico.
onde nós temos, ó, no caso da ascaridíase, esse parasita monoxênico, nós vamos perceber o seguinte. Claro que vai ser do homem para o homem o ciclo. O agente etiológico é o Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides é o agente etiológico dessa doença. Como é que acontece esse ciclo? Vê bem. O homem tem o verme, vamos pensar a princípio o verme no intestino. Então, se o verme está no intestino, imagine esse verme adulto se reproduzindo sexuadamente dentro do intestino. Se ocorre a reprodução do verme, o verme vai produzir ovos. E esses ovos serão eliminados com as fezes. O verme no intestino o verme se reproduz de maneira sexuada, o homem defeca, eliminando os ovos que foram produzidos pelo verme com as fezes. Imagine mais uma vez que nós estamos tratando em um local que não apresenta condições adequadas de saneamento básico. Então, essas fezes contaminadas com ovos contaminam água e alimentos. O homem fazendo a ingestão de água e alimentos contaminados com ovos do verme, pensa comigo, vamos ter um raciocínio bem lógico. Se ele ingeriu água e alimentos contaminados com ovos, dentro do homem esses ovos eclodem. E quando esses ovos eclodem, vão liberar larvas no intestino. Só que essas larvas, elas não estacionarão no intestino. Elas vão furar a parede intestinal e vão cair na corrente sanguínea. E ao cair na corrente sanguínea, vão passar, ó, veia cava ela vai para o coração, para o átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão. Acompanha comigo. Sistema digestório, respiratório. Aí no pulmão ela vai fazer o caminho da seguinte forma. Vamos pensar, ó, alvéolos, bronquíolos, brônquios. Imagina que o verme vai subindo. Ó, alvéolo, bronquíolo, brônquio, traqueia, laringe, faringe. A faringe é um canal comum ao sistema digestório e respiratório. Subiu pelo respiratório, o homem deglute as larvas. Quando ele deglute a larva, ela cai no sistema digestório, esôfago. Aí do esôfago vai, ó, novamente, volta para o estômago, intestino. Essa larva, ela, nessa volta que ela deu, ela foi crescendo. E aí, nesse segundo momento que ela chega ao intestino, ela cresce e forma os vermes adultos, onde se reproduzirão de maneira sexuada, formando novos ovos. Então, vamos pensar comigo. Água e alimentos contaminados, ingestão de ovos, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino. A larva está pequenininha, fura a parede intestinal, corrente sanguínea, sistema circulatório. Circulatório, veia cava, coração, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão. Peraí, respiratório agora. Então começou pelo digestório, foi para o circulatório. No respiratório, alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, deglutiu, esôfago. Esôfago, estômago, intestino. Fechando aí o ciclo. Entrou pelo digestório, circulatório, respiratório, voltou para o digestório. Nós temos aí o ciclo do verme. Então, repare bem. Água e alimentos, o homem faz a ingestão. Se ele faz a ingestão, trato digestório. Sistemas
Seguindo aí, entrou pelo digestório, foi para o circulatório, depois respiratório, voltando para o digestório. E aí, no digestório, ele se estabelece, formando vermes adultos, se reproduzindo sexuadamente, produzindo novos ovos, contaminando fezes e aí fechando o ciclo. Vejam, quando o verme passa pelo sistema respiratório, ele pode levar a acessos de tosse, bronquite típicos dessa doença. Muita gente acha que as verminoses que atacam o trato digestório causam problemas apenas ao nível digestório, mas também pode causar problemas respiratórios, ok? Vê bem, fezes contaminadas, tá? Temos aqui, ó, fezes contaminadas. Tá faltando saneamento básico. Se não tem saneamento básico, tem uma grande possibilidade aí de transmissão dessa doença. Se você vive numa área onde há saneamento, mas é importante que você mantenha alguns outros hábitos, como higiene com água e alimentos, uma vez que você não sabe necessariamente a procedência, todo o caminho pelo qual aquele alimento foi passado até chegar a você. Beleza? Então, eu vou traçar um paralelo aqui com a ancilostomose. Vê só. A ancilostomose, também chamada de amarelão, ela tem alguns pontos parecidos, mas naturalmente tem seus pontos aí bem diversos. Por exemplo, já começa com a diferença que é o parasita heteroxênico. Heteroxênico não, cuidado, monoxênico. O que é o heteroxênico? Vamos lembrar comigo? Monoxênico, do homem para o homem. É do homem para o homem também, no amarelão. Fica ligado nisso. O que muda é a forma de transmissão, gente. Fica ligado. Bastante atenção. Se ligou? Olha só. Parasita monoxênico, monoxênico, tá? Foi só para trabalhar a ideia do parasita monoxênico e heteroxênico. Monoxênico do homem para o homem. Aqui também é do homem para o homem. Onde é que está a grande diferença? É na forma de transmissão da doença, beleza? Claro, são parasitas diferentes. Então, o agente etiológico aqui é o ancilostoma duodenale. Olha só. Ancilostoma duodenale. Parasita ali, ó. É o agente etiológico é quem causa a doença. Os sintomas da doença. Vê bem. Ciclo. Começa com o homem. Mais uma vez, o parasita está no intestino muito semelhante, chega à sua forma adulta, se reproduz de maneira sexuada, libera ovos e os ovos contaminam fezes. Fezes contaminadas com ovos, mesma coisa. O homem defeca, e aí nesse caso a gente tem uma peculiaridade. Começou aí a diferença, olha só. Ovos no solo. Desses ovos que estão no solo, eles já eclodem, ou seja, a larva ela vai sair para o solo e essas larvas ficarão no solo. Se você pisar ali naquele local que tem larvas descalço,
a larva vai perfurar a pele, principalmente nessa pele entre os dedos que é mais fininha. Então ela fura a pele e vai para a corrente sanguínea. Pensa comigo, olha só, no caso da ascaridíase, a via de entrada foi a boca. No caso da ancilostomose, a via de entrada, o verme perfurou a pele. Então aqui foi digestório, circulatório, respiratório e digestório. Na ancilostomose não entra pelo digestório, entra pela pele, passando para o circulatório. Aí vai passar mais ou menos da mesma maneira. Circulatório, veia cava, coração, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões. Pulmões, alvéolos, bronquíolos, brônquio, traqueia, laringe, faringe. Passou pelo sistema respiratório, podendo ter acessos de tosse, e aí foi para o digestório. Perceba que aqui entrou pelo digestório, circulatório, respiratório e digestório. Ali entrou pelo circulatório. Por quê? A larva no solo, o nome dessa larva é rabitoide. Ela penetra ativamente pela pele. Entra pela pele e vai para os sistemas. Quais são os sistemas? Circulatório, respiratório e digestório. E no digestório, se reproduz sexualmente, libera ovos. Ovos são lançados, entram em contato com as fezes e são eliminados no ambiente. E aí o ciclo se fecha. E aí, percebeu? Do homem para o homem, do homem para o homem. Monoxênico, monoxênico. Ascaridíase, ascaris lumbricoides. Ancilostomíase ou ancilostomose, ancilostoma duodenale. Beleza? Claro isso? Tem uma condição que é causada por um verme chamado Ancilostoma brasiliense, que é um parasita de cães e gatos. O ciclo se parece com esse, porém, quando o verme está no solo, ele sai do intestino de cães e gatos. Quando o verme está no solo, que você pisa no local, o verme penetra pela pele. Porém, como o homem não faz parte do ciclo total do parasita, o parasita entra pela pele e aí ele permanecerá, cavando túneis tortuosos na pele, causando o que chama-se popularmente de bicho geográfico. Beleza? Ok? Então temos aí, gente, vê bem, a prevenção da ascaridíase é saneamento básico e higiene para com água e alimentos. Para a ancilostomose, a prevenção é andar calçado, uma vez que a transmissão não se dá por ingestão do parasita. Algumas outras doenças eu vou mostrar para vocês em imagem, como por exemplo a oxiuríase, que é muito comum em crianças. Crianças brincam no solo, entram em contato com a terra, local, esse solo contaminado com ovos de vermes, que são muito comuns no solo. A criança pega na terra, pega no ovo do verme, os ovos entram em contato com a pele e a criança leva a mão à boca. Então o verme vai para o intestino, se reproduz no intestino e fica na região perianal. Durante a noite a criança coça a região perianal e os ovos do verme entram em contato com os dedos da criança e a criança leva a mão à boca, fazendo uma autoinfestação. É uma doença também onde o parasita é monoxênico, muito comum também, tá? E é muito simples a interpretação dessa doença. Vou pedir para vocês ficarem muito atentos para o caso da filaríase ou filariose, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora em imagens, beleza? Olho na tela. Então temos aí parasitoses, verminoses, esquistossomose, olha lá, o verme com seu dimorfismo sexual nas veias do mesentério do intestino, veias do mesentério, veias do sistema porta-hepático podem apresentar esse parasita. Se reproduz sexuadamente no homem, hospedeiro definitivo,
Olha lá a imagem, o homem defeca, os ovos caem na água, a larva miracídio, que é uma larva ciliada, entra no caramujo, que é o hospedeiro intermediário, ocorre reprodução sexuada, liberando as cercárias, que penetram ativamente na pele. A parte anterior da cercária é a única parte que entra, que é o esquistossômulo, causando a doença que é a esquistossomose. Na teníase, nós temos aí, ó, o homem tem uma tênia dentro de si. Para ele ter uma tênia, ele ingeriu o cisticerco. Olha lá a imagem, o homem ingerindo o cisticerco. Passa para o trato digestório, se reproduz dentro do homem e no homem cresce aí o verme adulto no intestino. Então, as proglótides gravídicas são liberadas, segmentos do corpo do verme, onde temos os ovos, do ovo eclode um embrião com a larva, que vai para a musculatura do porco, se houver naturalmente a ingestão. O homem, ao fazer a ingestão da carne do porco contaminada, tá? Então você percebe que evitar carne de porco mal passada é uma forma de prevenção para essa doença. Ele estará ingerindo o cisticerco, e se ele ingere o cisticerco, ele terá uma tênia dentro de si, caracterizando a teníase. Na cisticercose, ele ingeriu o ovo e o ovo virou larva. Temos aí uma imagem de um caso de neurocisticercose, onde a larva está no sistema nervoso central ao nível do encéfalo. Temos aí, ó, ascaridíase, parasita monoxênico. Observe que é do homem para o homem. O homem faz a ingestão do ovo. O ovo passa ao boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. E aí pode sair do intestino, sistema circulatório. Aí vai do circulatório para o respiratório. Olha lá. Pulmão, aí pulmão, alvéolo, brônquio, bronquíolo, traqueia, laringe, faringe. O verme chega ao intestino, adquire a sua forma adulta e se reproduz de maneira sexuada. Prevenção, cuidado, ascaridíase, higiene para com água e alimentos e saneamento básico. Para a ancilostomose, olha lá, o homem defeca. O homem, naturalmente, que apresenta os vermes adultos dentro de si, os ovos caem no solo, liberam a larva rabitoide, penetra ativamente pela pele, aí da pele, ó, passa para o sistema circulatório, respiratório, ó, entrou pela pele, circulatório. Presta bem atenção na diferença do anterior. Circulatório, respiratório, indo para o digestório pela primeira vez. Chegando ao intestino, o verme adquire a sua forma adulta e se reproduz, liberando novos ovos que o homem pode eliminar no ambiente na falta de saneamento básico. Então, prevenção para ancilostomose, andar calçado. A filaríase, olha só, gente, filariose, que muitos autores chamam de elefantíase, é bom evitar essa nomenclatura, tá? Por quê? Porque ela pode atacar outras estruturas, como a bolsa escrotal, saco escrotal, pode atacar as mamas, certo? Então, nós temos ali, ó, o mosquito, certo? O mosquito, ele vai picar o homem. Ao picar o homem, ele vai introduzir as microfilárias. Olha lá, o mosquito vai o flebótomo, né? Ele vai introduzir aí no homem as microfilárias. As microfilárias vão passar do sistema circulatório, do sistema cardiovascular, os vasos sanguíneos, para o sistema linfático. Então, durante o dia, esses vermes estarão no sistema linfático, irão adquirir a forma adulta, reproduz sexuadamente, e à noite as larvas migram para o sistema cardiovascular, os vasos sanguíneos periféricos. À noite o mosquito pica o homem, tem hábitos noturnos, suga as microfilárias, podendo picar outros homens, transmitindo a doença. Então esse verme, ele causa inchaço porque ele leva a obstrução de vasos linfáticos. Se liga no seguinte, o mosquito pica o homem, introduz a microfilária. A microfilária, nos vasos sanguíneos, vai evoluindo, passa para o sistema linfático, formando vermes adultos. Esses vermes adultos obstruem os vasos linfáticos. Por isso, a dificuldade de drenar a linfa e o acúmulo dessa linfa, fazendo com que haja inchaço de membros,
bolsa escrotal e mamas. E aí a gente tem o fechamento do ciclo. Esse verme vai passar na fase de microfilária durante a noite para os vasos sanguíneos, onde o mosquito pica o homem e suga as microfilárias. Então, no mosquito a microfilária, no homem a microfilária e o verme adulto. A oxiuríase, que eu falei para vocês, que é muito comum em crianças. Observa, a criança faz a ingestão do ovo, o ovo vai para o intestino, eclode e forma vermes adultos. Você também observa aí um dimorfismo sexual, 2 vermes diferentes que se reproduzem no intestino, e à noite migram para a região perianal, onde colocam para a região anal, ali perianal, próximo ao ânus, liberando ovos. Isso causa coceira, a criança coça, os ovos entram em contato com as unhas e a criança leva a mão à boca, ingerindo os ovos do verme. Autoinfestação. E a larva migras, olha o que eu falei para vocês, cães e gatos defecam no solo, liberam os ovos rompem e sai uma larva. Olha lá a sequenciazinha, ovos nas fezes dos animais, larvas rabitoides eclodem no ambiente, muito parecida com a ancilostoma, tá? O ancilostoma do Adenale. As larvas ficam no solo, filiformes, penetram na pele e aí não entram na nossa corrente sanguínea. Elas vão ficar andando por baixo da pele, cavando túneis, formando essa condição que vocês podem observar aqui na imagem, certo? Quem já teve a doença deve saber que isso é extremamente, deve incomodar, incomoda muito, sem dúvida nenhuma, beleza? Então, gente, nós temos aí, para finalizarmos, as principais protozooses. Não deixem de anotar esses principais aspectos, porque é uma aula extremamente importante para o Enem, como para outros vestibulares. Espero que tenha ficado fácil e até uma próxima aula.